Olá, queridos irmãos, eu estou aqui essa manhã, essa tarde, para falar com vocês sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E qual a razão por fazer um vídeo falando dessa igreja? Bom, eu tenho recebido muitos e-mails de membros da Adventista e em alguns lugares que eu prego aqui no Brasil, no final do culto, alguns adventistas vêm conversar comigo. E é muito comum, após a conversa, eles me presentearem com o livro O Grande Conflito, de Ellen White. Alguns deles até me enviam pelo correio esse livro. É importante dizer primeiro que a minha opinião, as minhas palavras não são direcionadas a pessoas, são apenas as ideias, apenas as doutrinas. Eu conheço adventistas simpaticíssimos, pessoas adoráveis. A nossa igreja até visitou o Museu da Bíblia, que pertence a eles, então eu não tenho problema com essas pessoas. Eu só vou falar do que penso das suas doutrinas, da sua teologia. E o que eu vou falar também não é diferente de que muitos outros teólogos, homens, mestres, mais capacitados do que eu, já disseram. E o que eu vou dizer é aqueles pontos centrais que divergem do cristianismo histórico. Aqueles que você já conhece, como a guarda do sábado, o juízo investigativo, a mortalidade da alma. E eu quero falar um pouco de cada uma delas, porque eu entendo que eles estão equivocados quanto a essas doutrinas e elas não são compatíveis com o cristianismo histórico. E eu quero começar, por exemplo, falando de Ellen White. Ellen White, ela é considerada como tendo o espírito de profecia. E os seus escritos e os seus ensinos são manifestações do dom da profecia. E eles têm igualdade com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. E isso para mim é um ataque à suficiência das Escrituras. Porque em Hebreus diz que tendo Deus falado antigamente pelos profetas, nesse último tempo falou pelo seu Filho. Então a revelação final, ela é Cristo e os seus apóstolos. E uma vez que a revelação concluiu, que a revelação terminou com os apóstolos, com o fechamento das Escrituras, não há espaço mais para novas revelações. Portanto, eu não considero os escritos e os ensinos de Ellen White como tendo a mesma inspiração das Escrituras. O segundo ponto que eu quero colocar, e esse é bem estranho, na sua cristologia. Alguns dos seus documentos está escrito que Cristo herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque se assim não fosse, ele não poderia ser um substituto completo e à altura dos pecadores para assim redimi-los. Ora, o que a Bíblia ensina a esse respeito é que em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, diz que Cristo veio ao mundo sem qualquer herança pecaminosa de Adão. E também diz em Hebreus 4 que em tudo foi tentada a nossa semelhança, porém sem pecado. Uma outra doutrina deles é a do sono da alma, que diz que depois da morte os homens ficam no estado de inconsciência. Mas na parábola do rico e do Lázaro nós vemos que ambos estão mortos, ou ambos morreram, e estão em estado de consciência. E também Paulo vai dizer que tem vontade de partir para estar com Cristo e não para estar em um estado de inconsciência. Um outro ponto, que é um dos mais conhecidos dos adventistas, é a guarda do sábado como dia de descanso. Nós, como cristãos, guardamos o domingo por causa da ressurreição, que está ali inaugurando uma nova era. E o grande problema que eu entendo não é necessariamente o dia exato da guarda. Nós de fato temos que observar um dia para o descanso. O problema é quando fazemos desse dia um fim em si mesmo, ou fazemos do sábado um objeto de salvação. Eu creio que é aí que está o problema, porque nós não vemos uma ênfase na guarda de um sábado no Novo Testamento. E Paulo vai dizer isso em Colossenses 2, que ninguém vos julgue por causa dos sábados, da comida ou dos dias. Portanto, nós não podemos dar relevância em um dia dessa forma que nem mesmo a Bíblia dá. Um outro ponto que eu discordo dos adventistas é essa doutrina do juízo investigativo, que ensina que a expiação não foi toda completa na cruz do Calvário
que em 1844 Cristo teve que entrar no santuário para completar a obra da expiação, porque está investigando os pecados. E só depois então a obra da expiação, da redenção, vai ser consumada. Ora, Hebreus capítulo 9 deixa claro que o Senhor entrou no Santo dos Santos Celestial e ele consumou toda a obra da expiação. Eles ensinam que depois que o Senhor sair de lá, ele vai, segundo uma interpretação de Levítico, do bode emissário, onde o sacerdote colocava simbolicamente as mãos sobre o bode, transferindo os pecados de Israel, e o bode era condenado a vagar no deserto até a morte. Quando Cristo sair então do santuário e também vai lançar nossos pecados no diabo e destruí-lo junto com os nossos pecados. Eu não vejo base bíblica alguma para isso, e eu acredito que na cruz do Calvário os nossos pecados todos foram expiados e a obra foi totalmente completada. Quando ele disse, está consumado, não há mais nada que fazer com relação à nossa expiação. Portanto, a doutrina do juízo investigativo não encontra amparo nas Escrituras. Uma outra doutrina que eu acredito que eles estão equivocados é a doutrina da mortalidade da alma. Os adventistas não creem no estado de condenação eterna. Em um certo ponto, eles também são aniquilacionistas. Nós acreditamos na imortalidade da alma e no lugar de condenação eterna. Nós temos vários textos, mas podemos usar o de Mateus 25, quando o Senhor está ali fazendo uma metáfora do pastor separando os bodes das ovelhas, e uns vão para o descanso eterno e outros para a condenação eterna. A palavra eterna para ambos os casos é a mesma palavra grega. Portanto, se aqueles que irão para o céu estarão por lá por toda a eternidade, aqueles que serão condenados ao inferno também estarão lá por toda a eternidade. Um outro ponto que eu acho muito estranho das doutrinas adventistas é dizerem que Jesus é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento, e baseado naquele texto de Judas, quando Satanás e o arcanjo Miguel contenderam acerca do corpo de Moisés. Ora, nós realmente entendemos que Cristo veio na terra apenas quando ele se encarnou. O próprio texto insinua que aquele arcanjo não pode ser o Senhor, quando diz, o Senhor te repreenda. Ora, Cristo sendo o próprio Deus, Deus Filho, tão Deus quanto Deus Pai, não poderia ele mesmo ter repreendido a Satanás? A própria declaração do anjo mostra que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo não são as mesmas pessoas. Isso, para mim, é um ataque à cristologia. E, por fim, uma das declarações deles mais fortes e perigosas é o seu exclusivismo. Eles acreditam ser a única igreja, né? A igreja remanescente para o tempo do fim, e consideram as outras igrejas, as outras denominações, presbiteriana, batista, assembleia, como Babilônia, que ensinam doutrinas falsas. E você sabe que toda igreja que arroga para si ser a única detentora da verdade, isso é muito perigoso, isso é típico de seita. Nós sabemos que a salvação não está contida em uma só denominação, mas em uma só pessoa, Cristo Jesus. Então essa é a minha opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que ela está equivocada em todas essas doutrinas e eu acho que ela se difere do cristianismo histórico em razão disso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Deus abençoe, um forte abraço.